Eu tenho aqui, cara, a Flamengo TV publicou um vídeo muito bacana, né? Cara, eu vou até aproveitar para mostrar para vocês. Cara, é muito bom a gente ver o Flamengo, né, desse jeito. O Felipe Luiz, quando eu sempre gostei muito, né? Eu lembro na época do Rogério Ceni, alguns outros momentos do Flamengo. Eu gostava muito, cara, de ver o vestiário do Flamengo com aquela gana, aquela vontade de vencer, aquela vontade de ser campeão. É muito bacana quando a gente percebe que o time está virando a chave, quer voltar a ser campeão, né? Quer se manter, na verdade, né? O Flamengo não vai voltar porque não deixou de ser em momento algum, mas aquele tesão, né? Aquela vontade de ir longe, e olha só, ao lado aí do Rodrigo Caio, né? Vocês vão ver imagens aí, o Felipe Luiz realizou um discurso aí após a goleada de 5-0 sobre o Fortaleza e destacou aí que a liderança momentânea no Brasileirão não significa nada. E ressaltou que ainda há muitos jogos pela frente. Cara, isso é muito importante. Isso aí é vontade de vencer. Quando você tenta diminuir um momento bom, é porque você tem muita vontade de vencer, de não relaxar. Cara, sensacional o que o Felipe está fazendo. Vamos acompanhar aí, crédito à Flamengo TV. Eu convido você a se inscrever na Flamengo TV. Vamos ver o que o Felipe, atitude fantástica do Felipe Luiz para não deixar os caras terem soberba, para não deixar o jogador ficar aí de salto alto, achando que... Atitude fantástica. Parabéns pela vitória. Grande jogo, grande jogo. E no momento, nós somos líderes no brasileiro. Significa nada, né? Porque falta muito ainda, mas uma vitória pequena, como a gente falou, por nós. Por nós. Sensacional, Felipe Luiz. Curto e perfeito, né? O Felipe Luiz falando aí sobre manter o foco, não ganharam nada ainda. E olha, a gente teve o Caio Jorge, jogador do Cruzeiro, o atacante do Cruzeiro, falando sobre o Arrascaeta, né? E ele mostrou um certo incômodo com a situação do Arrascaeta estar ali, ser um meia e estar ali brigando pela artilharia. Eu achei muito engraçado, muito legal da gente trazer aqui, ele falando assim, olha só, pega aqui a fala dele: fiquei bolado, na minha vez, ele, Arrascaeta, quer fazer gol. Justo agora que eu tô bem, ele resolve marcar. Mas é bom, deixa a disputa acirrada. A diferença é de um gol só. Ou seja, ele deixando claro, né, o Caio Jorge, que no momento que, na vez dele, vamos dizer assim, que ele tá bem, que ele tá arrebentando, o Arrascaeta quer fazer gol. Quando era a vez do Gabigol, do Pedro e tudo mais, que o Pedro tá voltando agora, né, dificilmente vai brigar pela artilharia. Pode ser ainda. Mas eu achei muito legal o Caio Jorge, ele tá elogiando o Arrascaeta, tá dizendo, pô, o cara não tá me dando sossego, o cara não tá... O cara tá jogando demais. Então eu achei bacana do Caio Jorge ele lembrar do Georgiano Arrascaeta, né? E falar que é bom para deixar a disputa acirrada, a diferença é de um gol só. Risos, né? Mas é de um gol só, mas você tem o Arrascaeta que não vai parar de fazer gol também, né? Então é muito bom você ter o Caio Jorge aí apimentando essa disputa, né? E ele foi legal, é bom, eu acho legal, acho que é bacana quando o jogador, tipo ontem, o Luiz Araújo fazendo ali a comemoração, a brincadeira do Daverson, né? Mostrando que o Daverson brinca, zoa, mas tem que ser zoado também. E futebol é isso, cara, futebol é isso. E o Caio Jorge, em momento algum, ele foi desrespeitoso com o Flamengo, de forma alguma. Olha, o Gonzalo Plata chegou já lá em Guayaquil, tá? Imagem do Gonzalo Plata chegando, caminhando normal, tá? Ele chegou caminhando normal em Guayaquil. Olha só, Gonzalo Plata caminhando normal, a notícia boa é caminhando normal, né? E você sabe que a gente já falou aqui que o Felipe ontem, né, inclusive na coletiva, falou que há um dia ele estava numa maca fazendo fisioterapia, mas é importante, pelo menos a gente vê o Gonzalo Plata aí se recuperando. Eu espero, né, que eles utilizem, se forem utilizar o jogador, que não machuquem o jogador, que não piorem a condição do nosso jogador. Olha, falar aqui da questão do sorteio, né, que a decisão, assim como o Inter, por ser primeiro colocado e Flamengo segundo no seu grupo, o Inter decide em casa a Libertadores, o Flamengo decide fora de casa também a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, jogo contra o Atlético na Copa do Brasil, segundo jogo, né, o jogo decisivo na Arena MRV.
E tem torcedor do Atlético desesperado, porque preferia que fosse no Maracanã, com medo do Flamengo eliminar o Atlético de novo, né, dentro da Arena MRV, ganhar deles de novo lá dentro. Eles preferiam que se fosse para ser eliminado, para perder, que fosse no Maracanã. E se fosse para ganhar, que fosse no Maracanã também. Eles não queriam nem dar chance de perderem para o Flamengo dentro da Arena MRV. É compreensível, né? A Arena Gonzalo Plata. A gente estava falando do Plata, falando em Plata, fala da Arena Gonzalo Plata, da decisão na Arena Gonzalo Plata. Olha, a gente tem aqui uma nota, né, uma publicação da seleção uruguaia, né? O Arrascaeta, botaram o 10 se apresentou e também se apresentou o Guilherme Varela, e aí eles brincaram. Lateral direito, lateral esquerdo e agora também volante. Sensacional, né? O Guilherme Varela, que está aí arrebentando no Flamengo em 3 posições ali, é o novo Coringa do Flamengo, né? O Guilherme Varela. Olha, o quinteto do Flamengo já se apresentou à seleção brasileira em São Paulo, tá? Então, o Wesley, o Danilo, o Alexandre, o Léo Ortiz e Gerson já se apresentaram. A gente até publicou nas nossas redes a imagem dos jogadores do Flamengo se apresentando, né? Já treinando e tal, já vão começar o treinamento aí, já pensando nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Então a gente tem aí... E aí, cara, tudo bem? Paz, querido. Beleza? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom? Beleza? Então a gente tem aí a galera já participando, né, dos treinos lá na seleção brasileira. E olha só, o Léo Ortiz já deu a primeira entrevista. Quero conquistar títulos maiores com a camisa do Flamengo e também pela seleção. É um momento muito especial e que me preparei muito para viver. A questão da lesão talvez tenha atrasado em alguns pontos, mas mesmo durante todo esse processo de recuperação, sempre acreditei no meu trabalho e no que construí durante a carreira, tá? Acredito que ainda é pouco, quero conquistar títulos maiores com essa camisa do Flamengo e também pela seleção, falou aí o zagueiro do Mengão e da seleção brasileira. Olha, falando sobre a chegada do Carlo Ancelotti, a expectativa é a melhor possível, é o começo de um trabalho de um treinador extremamente vitorioso da história do futebol mundial. As minhas convocações são fruto do trabalho diário que eu tenho no Flamengo e tive no Bragantino, trabalho que eu mostrei nos momentos que eu tive na seleção, que eu tenho capacidade de fazer parte desse grupo, e tem mesmo, joga demais, né? E olha só, o Gerson é o jogador do Flamengo com o maior número de grandes chances criadas em 2025. Impressionante, 25 jogos, 1 gol, 4 assistências, 7 grandes chances criadas, 37 passes decisivos, 90% de acerto no passe, 152 duelos ganhos, 42 dribles certos, 52 ações defensivas, 54 faltas sofridas, nota 7.28. O Gerson vem crescendo e melhorou muito depois que o Felipe colocou ele mais ali como volante. Cara, ele melhorou muito. O Gerson está atuando demais, está jogando demais o nosso Gerson.